Após a proclamação da República, a educação no Brasil ganhou destaque como uma das utopias da modernidade, e a escola consolidou-se como lugar institucionalizado para a organização das novas gerações, a fim de garantir a modernização e o progresso do novo Estado. Nesse contexto, o conhecimento acerca da leitura e da escrita até então restritos a poucos tornou-se obrigatório por meio de uma escola obrigatória laica e gratuita, responsável pelo ensino sistematizado da leitura e da escrita. A partir da década de 80, o discurso sobre a alfabetização voltou-se para as abordagens cognitivas, fundadas sobretudo na psicologia genética de Piaget e nas contribuições de pesquisa como as de Jutta Fritz, Emília Ferreira e Anna Teberoski e Charles Reed. Dos citados, nos debruçaremos sobre Fritz, que entendia que a aquisição e o desenvolvimento da leitura e da escrita é um processo interativo e passa por 3 fases: logográfica, alfabética e ortográfica. Na fase logográfica, a criança reconhece palavras familiares pertencentes ao seu vocabulário de visão, toma como referências características gráficas das palavras e não considera a ordem das letras. Sendo assim, o reconhecimento das palavras por meio da leitura depende do contexto, das cores e formas do texto. Por exemplo, a criança pode ler logograficamente o rótulo Coca-Cola e, se as vogais forem trocadas de lugar, mantendo-se o mesmo layout gráfico, ela poderá continuar lendo da mesma forma que antes. Na fase alfabética, a criança começa a adquirir conhecimento sobre o princípio alfabético, exigindo dela a consciência dos sons que compõem a fala. Inicia-se o processo de associação fonema-grafema, podendo decodificar palavras novas e escrever algumas palavras simples. E aqui, antes de prosseguirmos nessa explicação, temos de fazer um adendo que consideramos necessário em relação ao decodificar. A decodificação é a capacidade que escritores, leitores ou aprendizes de uma língua têm para identificar um sinal gráfico por um nome ou por um som. Essa competência linguística específica consiste no reconhecimento das letras, no caso de línguas alfabéticas, ou sinais gráficos e sua tradução para um sistema linguístico, por exemplo, a linguagem oral ou a língua de sinais. Ou seja, reconhecer uma palavra consiste primeiramente em analisar essa cadeia de letras e aí descobrir as combinações das letras, sílabas, prefixos, sufixos, radicais das palavras, para enfim associá-las aos sons e aos sentidos. O leitor atinge a decodificação através dos processos perceptivos e léxicos. Em se tratando de leitura, os processos perceptivos referem-se principalmente à percepção visual, no caso de leitores que enxergam, e à percepção tátil, no caso de leitores com deficiência visual, que têm de recorrer ao método Braille. A percepção visual ou tátil é um dos fenômenos que iniciam esse processo, pois ao iniciarmos uma leitura, fixamos nosso olhar nos símbolos impressos, ou seja, nas palavras e nas letras que os compõem. Na operação visual que se desenvolve durante a leitura, os olhos se movimentam de um lado para o outro através de saltos rápidos, denominados movimentos oculares sacádicos. No caso do português, são da esquerda para a direita, pois é nesse sentido que lemos os textos da nossa língua, ao contrário de textos em hebraico, por exemplo, que são lidos da direita para a esquerda. Isso quer dizer que no percurso da leitura vamos alternando fixações e movimentos e podemos ler e compreender o texto nos períodos em que fixamos os olhos nele, durante cerca de 1/4 de segundo. A escrita é um objeto simbólico, um substituto que representa algo e que possui um sistema de regras próprias. Nenhuma escrita constitui uma transcrição fonética da fala, mas estabelece uma relação essencialmente fonêmica, ou seja, a escrita procura representar aquilo que é funcionalmente significativo.